Nós vamos compartilhar da palavra do Senhor neste texto. João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito isto, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo já definido pelo sociólogo, filósofo polonês Bauman, como a modernidade líquida. Esse é o tempo, um tempo líquido. Nada melhor para definir a nossa sociedade, nada melhor para definir esse tempo como o termo liquidez. Tudo muda muito rapidamente, a forma das coisas muda com as menores e fracas pressões, já não resiste, já se transforma, já muda, não permanece. Hoje é assim, este é o nosso tempo, tudo dura muito pouco. Quando nós olhamos, meus irmãos, para as coisas, e nós que estamos aqui, com certeza vivemos, não é? Grande parte dos que estão aqui viveram esse tempo, onde as coisas duravam muito. Eu estava me lembrando de algumas destas coisas, não é? E eu creio que alguns são desse tempo. Por exemplo, talvez você já tenha usado um quichute na tua vida, né? Especialmente os homens. Outro dia eu falava com o meu filho sobre o quichute, não é? Eu mostrando para ele na internet, ele perguntou: o que é isso, pai? É um tênis, meu filho.
Um tênis que nós usávamos, que tinha inclusive trava, né? Era uma chuteira. E a gente andava com aquilo no asfalto e se equilibrava, e ninguém nunca teve problema, né? E corria e brincava. E era um negócio que durava mesmo a vida toda. E agora tem uns retrô aí, né? Você encontra até para comprar o tal do quichute, né? Que é muito feio, é muito assim, mas ele funcionava e durava, que era uma beleza. Vitrola. Quantos de nós já não tiveram uma vitrola, né? E alguns ainda têm até hoje, guardam com carinho a vitrola. E a vitrola permaneceu por muito tempo, né? Foi mudando os modelos, mas permaneceu. Só quebrava a agulha ali, você tinha que trocar a agulha. Fora isso, estava lá a vitrolinha funcionando, né? E os discos ali sendo tocados. Calça Westop, né? Quantos não usaram aqui a tal da calça Westop? Era um jeans assim maravilhoso, o negócio não rasgava, né? Se você estava com a calça Westop e com o tênis quichute, você estava com a armadura do Homem de Ferro, né? Porque você era praticamente imbatível, né? Sem contar, meus irmãos, que no passado as roupas que a gente usava passava de irmão para irmão, né? Era um legado da família. Famílias grandes, como tinha no passado, 6 irmãos, 7, 8, cada um ia usando aquela mesma blusa ou aquela mesma camisa em escadinha, assim, e não rasgava e permanecia e não saía de moda. Assim foi o tempo que muitos aqui viveram. Talvez você não viveu tanto tempo atrás assim, mas você já pode lembrar de algumas coisas do seu tempo que permaneciam mais do que outras, em comparação com outras de hoje, que já não permanecem tanto assim, né? São praticamente descartáveis. E parecia que a gente era mais resistente, não é? Quantos aqui já não passaram pela experiência, não é, do metiolate? Trazem traumas até hoje, não é? Do metiolate. Eu estava vendo, meus irmãos, algumas brincadeiras na internet, né, sobre o metiolate, e teve um que colocou a foto do metiolate e escreveu assim, né, que aquilo ali era o remédio do diabo, e vinha com a espátula do Satanás junto, porque tinha um negocinho que você passava assim, né, o metiolate. Alguém muito traumatizado com ele, né, fez essa brincadeira, deve trazer traumas, porque a gente chegava em casa todo quebrado, todo ralado, né, porque a gente brincava na rua, ensanguentado, e a mãe vinha com o quê? Com o metiolate. E era melhor ficar com o machucado doendo do que passar o metiolate. Ele doía mais do que o próprio machucado. Mas nós sobrevivemos e estamos aqui. Foi um tempo diferente. Parece que hoje, meus irmãos, as coisas mudaram, não apenas na questão material, na questão das roupas, dos remédios, mas parece que tudo está mudando muito rapidamente. O que caracteriza o ser humano de hoje, deste tempo aqui, é a não permanência ou a ausência de permanência. O ser humano pode ser descrito dessa maneira: o ser que habita este tempo, este planeta, hoje. Pensando nisso, meus irmãos, e olhando para esse texto, se você observou, uma palavra repete nesse texto aqui, do começo ao fim, é a palavra permanecer. 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 Ela aparece como um imperativo. No versículo 4, Jesus está dizendo assim: permaneçam. É uma ordem, não é uma opção. Permaneçam. Mas, ainda no versículo 4, ela aparece também como uma condicional. Se vocês permanecerem. Ou se vocês não permanecerem. Ao mesmo tempo que é um imperativo, é uma ordem, é também uma condicional, ou seja, existe a possibilidade de não permanecermos. O que significa permanecer? Nosso dicionário traz para nós o seguinte: permanecer é continuar sendo, prosseguir, conservar, ficar, insistir, persistir. Esse é o significado da palavra permanecer. E quando eu olho, meus irmãos, para essa data que nós estamos vivendo hoje, que é a comemoração do aniversário da nossa SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina desta igreja, eu vejo na vida das nossas irmãs, na história das nossas irmãs, muitas lições que nós podemos aprender. E uma delas tem a ver com essa questão da permanência. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. O tema do sermão é exatamente este: a bênção da permanência. A bênção da permanência. As nossas irmãs têm permanecido no moto que elas
costumam declarar ao final dos encontros, das reuniões, em parte do moto, elas dizem assim, que são incansáveis na luta. Elas têm permanecido. E permanecer, meus irmãos, é necessário. E permanecer, meus irmãos, é uma bênção. E esse texto nos fala sobre várias bênçãos da permanência, mas eu quero destacar apenas 3 delas para a gente compartilhar nesta noite. A primeira delas, permanecer. Primeira bênção da permanência é a bênção da vida. Queridos, Jesus se apresenta neste texto como sendo a videira. E nós somos os ramos da videira. E para você estar vivo, você precisa estar ligado a Ele. Ele é a videira e nós somos os ramos. Não há como viver fora da videira. Não existe vida fora dele. A nossa vida, a minha vida, a tua vida está na permanência, junto, ligado à videira verdadeira. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Atos capítulo 17, versículo 28, ele fala aquela frase, cita aquela frase maravilhosa, quando ele diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. No Senhor, meus irmãos, nós vivemos. A nossa vida está ligada a Ele, não a vida fora do Senhor. Se nós existimos, se nós nos movemos, é pelo Senhor, é no Senhor. O Senhor é tudo para nós. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a fonte de toda a vida. Por isso eu e você devemos permanecer no Senhor, porque dele virá para nós a bênção da vida. Você não é chamado para viver, meu querido, momentos na presença do Senhor. Você não é chamado para viver partes da sua vida na presença do Senhor, ligado à videira, e depois, como se isso fosse possível, você se desligar, você se afastar. Não, meus irmãos, nós precisamos estar ligados, unidos, conectados, porque é daí que vai proceder a vida. Isso não tem a ver com liturgias, não tem a ver com religiosidades, não tem a ver com momentos na presença do Senhor. Ah, pastor, eu tenho estado na presença do Senhor, eu tenho vindo na igreja no domingo à noite, eu tenho participado das reuniões durante a semana, de quinta-feira. Meu amado, estar na presença do Senhor, estar ligado ao Senhor é muito mais do que isso. É muito mais do que esses momentos que você pode passar na presença do Senhor e que são tão maravilhosos, porque nestes momentos você recebe a palavra do Senhor, você recebe a vida que vem do Senhor, você recebe a bênção do Senhor. Ele fala com você. Reunidos aqui nesta noite, Deus fala, a palavra dele chega até nós, mas você não pode viver com esse alimento a semana inteira, você não pode se contentar apenas com isso. Todos nós, meus irmãos, nos alimentamos o nosso corpo. Você toma café pela manhã, você almoça, você janta, e durante esses intervalos, alguns mais, outros menos, mas fazemos aí algumas refeições, não é assim? E muitos ainda vão dormir com fome ainda, pensando em comer alguma coisa. Nosso corpo precisa do alimento. Se você ficar, por exemplo, tomando suco de laranja de manhã, ao ir trabalhar, e depois passar o dia inteiro sem comer nada, e no outro dia tomar mais um suquinho de laranja, e ficar assim, quem sabe, por uns 3, 4 dias, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com o teu corpo? Você não vai aguentar, você não vai resistir. Na vida espiritual, meus irmãos, é da mesma maneira. Há muitos que estão vivendo assim, espiritualmente falando, não estão permanecendo no Senhor, estão vivendo momentos na presença do Senhor, mas o que ele diz aqui é que nós precisamos permanecer. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E quando você permanece nele, você tem vida. E eu preciso também exortá-lo nesse sentido. Há muitos, meus irmãos, que não têm permanecido. Há muitos que têm se afastado da fonte da vida. Há muitos que não têm se alimentado mais do pão da vida, não têm bebido da água da vida. Muitos até dentro da igreja já estão afastados da igreja. Nós temos o fenômeno dos desigrejados lá fora, mas nós temos muitas vezes o fenômeno dos desigrejados aqui dentro também. Dentro da igreja desigrejado.
Pessoas que outrora já estiveram, quem sabe, no ministério, pessoas que outrora já estiveram, quem sabe, cantando no coral, participando da SAF, pregando, ensinando, dando aula na escola dominical, frequentando as reuniões e hoje está no banco da igreja. A luz se apagando, não tem mais tido prazer na comunhão, tem estado o mínimo possível na presença do Senhor, está se desligando da videira. E quando você se desliga da videira, você perde a sua vida, porque a vida está nela. O ramo fora da videira seca. Ele não vai conseguir prevalecer. E quantas vezes alguns estão vivendo assim, por quê? Porque passaram por dificuldades, por lutas, por tristezas. Alguns se justificam, alguém me machucou, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, e, enfim, as desculpas diante das quais muitas vezes nós nos colocamos, ninguém me ligou, ninguém me visitou. Mas a verdade é, meus irmãos, que se nós formos sinceros conosco mesmo, a gente vai assumir que o problema é nosso, é que nós nos desligamos da videira verdadeira. Nós demos lugar à carne muitas vezes, nós abrimos mão da comunhão, nós nos deixamos vencer pelas nossas fraquezas, nós perdemos a vontade de ler a Bíblia, perdemos a vontade de orar, não permanecemos, e se não permanecermos, não teremos vida. Você precisa permanecer, permaneça. As bênçãos da permanência. Se você quiser ter vida, meu irmão, você precisa permanecer. E quem sabe, o Senhor não te traz aqui nesta noite para você ouvir essa palavra e para você fazer o caminho de retorno. Quem sabe você é um galho que está afastado da videira e você está murchando, você está secando, mas você pode nesta noite receber de novo a vida de Deus na sua vida. Você pode de novo, nesta noite, recuperar aquilo que você perdeu no Senhor, porque não há bênção maior, meus irmãos, do que estarmos ligados à videira. A nossa vida vem do Senhor. A vida abundante que nós temos vem dele. Não vem de outro lugar, não vem de outra fonte, a não ser o Senhor. A segunda bênção, meus irmãos, da permanência é a bênção dos frutos. No versículo 4 ele diz ainda assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem gera frutos? Aquele que permanece. Como estão os teus frutos, meu irmão? Quais são os frutos que você tem gerado? Eu e você fomos chamados para frutificar. Lá no Salmo 1, versículo 3, diz que o justo é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Essa comparação do justo, do servo de Deus, daquele que permanece como uma árvore, e uma árvore cheia de frutos, ela é presente na Bíblia. Eu e você somos essa árvore frutífera, abençoada, quando permanecermos no Senhor. Nós somos conhecidos, inclusive, por esses frutos, porque a palavra de Deus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Então, eu preciso dar fruto. A minha vida, meus irmãos, tem que transbordar de frutos. Agora, saiba, isso é um processo. A ideia de permanência, aquele que permanece é o que dá fruto. Não existe fruto do dia para a noite. Mas no mundo apressado, como este mundo que nós vivemos, na geração miojo, das coisas rápidas, dos 3 segundos, fica difícil. Porque as pessoas acham que o fruto também é assim, e não é assim. O fruto é na vida daquele que permanece. Você precisa permanecer. Eu ouvia, meus irmãos, a respeito do marketing, por exemplo. Hoje, as pessoas dizem que o máximo que alguém consegue ouvir outro com atenção e captar a mensagem é 18 minutos. Né? O desafio
hoje dos preletores é 18 minutos. Então, passou de 18 minutos, você não conseguiu passar o que você quis passar, as pessoas já se dispersam e vão embora, né? 18 minutos. Eu estava vendo uma outra palestra que dizia a respeito desses vídeos que a gente assiste na internet, né? Esses comerciais rápidos, né? E a ideia é que essas chamadas têm que ter, no máximo, 8 segundos. Passou de 8 segundos já, né? Somos nós na frente da televisão ou nas nossas buscas aí, das mais diferentes maneiras, é tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Você já vê, se não chamou a tua atenção ali, se não comprou você já passa para outro. E a gente é assim, meus irmãos. Essa é a nossa geração, esse é o nosso tempo, né? É o tempo, né, da Betina. A Betina, que tem 22 anos, tem 1.042.000 de patrimônio acumulado, né? História aí que circulou, viralizou na internet. É a geração Betina, a geração, meus irmãos, que vem com aquela ideia: emagreça em 10 dias, né? Enriqueça em uma semana. 10 passos, né, para resolver o teu casamento, 5 passos para a educação do filho, e por aí vai. É tudo muito rápido. É 5, é 3, é 2, é 18, é 8, é tudo assim. Jesus diz: não, para dar fruto, tem que permanecer. E permanecer, meus irmãos, fala de investir tempo, de perseverança, de se gastar e de gastar tempo, porque senão não tem fruto. Outra coisa importante, o fruto que Jesus está dizendo aqui, e ele é muito claro, não vem do ramo, não é? Mas vem da videira. Ninguém pode dar fruto de si mesmo. O fruto que nós produzimos, não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. O fruto que nós produzimos não é nosso. Você só vai produzir se você estiver ligado nele, na videira, e permanecer nele. Há muitos que dão frutos, mas não são frutos verdadeiros. Não são frutos genuínos. Há frutos, meus irmãos, enganosos. E frutos que o tempo vai denunciar, não é? A sua mentira, o seu engano. O fruto verdadeiro, o fruto genuíno, é daqueles que estão ligados no Senhor e permanecem no Senhor. Esses dão frutos. Frutos verdadeiros, frutos genuínos. Como nós aprendemos em Gálatas a respeito dos frutos que vêm do Senhor, os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quantas coisas o Senhor está desenvolvendo em nós a partir do momento que nós permanecemos nele. Muitas vezes não damos fruto, por quê? Porque não estamos permanecendo. Você quer dar frutos, meu irmão? Permaneça. Permaneça. Eu fico vendo as nossas irmãs. Há o Ministério Nassaf, por exemplo, que é o Mães em Oração. E muitas dessas mulheres se reúnem aqui na igreja. Hoje tem se reunido nas casas também. 5, 6 mulheres, orando pelas famílias, orando pelos filhos. Você nem sabe, muitas vezes, mas ela está orando pelo teu filho, clamando ao Senhor por eles. Não é um grande evento, não é uma coisa, né, uma coisa absolutamente simples, feita ali quase que no anonimato, mas tem permanecido e tem dado frutos para a glória de Deus. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. É isso que nós precisamos viver na nossa vida. O processo da frutificação, ele é doloroso também. Porque o texto diz que à medida que a gente vai dando fruto, a gente vai sendo limpo para darmos mais frutos ainda. Quem entende isso, compreende a disciplina do Senhor, que se faz necessária, a correção dele. É necessário limpar, não é? O ramo, para que ele possa produzir mais frutos ainda. E o Senhor tem feito isso na nossa vida constantemente, para que possamos então dar esses frutos para a sua glória. Mas além, meus irmãos, da vida, além dos frutos, há uma terceira bênção ainda que nós encontramos nesse texto aqui, que é a bênção da alegria. No versículo 11,
tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O que o Senhor tem para as nossas vidas, meus irmãos, é uma alegria, mas não é qualquer alegria, é uma alegria completa. Esse termo se repete algumas vezes, em João 16, 24, está escrito assim: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Capítulo 17, versículo 13 de João: mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 4, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria seja completa. Veja, o que Deus promete para mim e para você é que nós seremos pessoas felizes, pessoas alegres, mas não é qualquer alegria, é uma alegria completa. Mas a alegria completa é na vida daquele que permanece. O segredo é permanecer. Em permanecer haverá alegria. E há 3 aspectos dessa alegria. Primeiro, alegria no servir. Queridos, nós somos chamados pelo Senhor. João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Nós somos designados por Deus. Você está onde você está, você tem um ministério que você tem, um dom que você tem, porque Deus te deu, Ele te chamou, Ele te vocacionou, Ele te separou, e você tem que ter alegria no serviço do Senhor. Assim como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, e aquele que permanece é uma pessoa feliz, e serve ao Senhor com alegria. Não é um peso, não é uma obrigação, não é porque o pastor cobrou, não é porque o pastor deu uma bronca, não, é espontâneo, é de coração, é para o Senhor. E há alegria nisso, meus irmãos. A alegria de vir à casa do Senhor, de participar das programações, de orar, de ler a palavra de Deus, enfim, a alegria de servir ao Senhor. Aquele que permanece, ele tem como bênção na sua vida a alegria. Mas também, meus irmãos, essa alegria tem um outro aspecto, é uma alegria para ser compartilhada. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus, Ele veio para dar a sua vida em nosso favor. Meus irmãos, essa nossa alegria, à luz daquilo que Cristo fez por nós, é uma alegria que só será alegria verdadeira quando for compartilhada. O Senhor não nos chama para o isolamento, Ele nos chama para a comunhão. Você é feliz quando você entende que a alegria que Deus te dá não é só para você, mas Ele te dá para você compartilhar com alguém. Meus irmãos, de que adiantaria vencer, conquistar, não é? Ter a bênção, mas não ter ninguém para compartilhar? O casal estava aqui agora há pouco, compartilhando com os irmãos e amigos a bênção de Deus na vida deles, a alegria do Senhor na vida deles. Quão triste seria se não tivesse ninguém para compartilhar, para mostrar, para dizer: o Senhor é bom. A bênção não termina em nós, meus irmãos. Nós somos apenas canal dessa bênção também na vida dos outros. E aí é o que a palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Portanto, essa alegria é para ser compartilhada. Se você é feliz no Senhor, você é alguém que divide essa alegria com as pessoas também e contagia elas com as suas alegrias e bênção da parte do Senhor. E o último aspecto dessa alegria, meus irmãos, é que é uma alegria em meio às adversidades. Jesus, ele vai deixar claro no texto: olha, me odiaram, me perseguiram, eu fui rejeitado, não esperem algo diferente. Primeiro ele diz que nos daria uma alegria completa, à medida que permanecêssemos nele. Mas depois ele diz: isso não significa que não vai ter sofrimento, que não vai ter dor, que não vai ter dificuldade, que não vai ter injustiça, que não vai ter maldade. A vida é assim, meus irmãos, e nós caminhamos neste mundo em meio a tudo isso, mas isso não pode roubar a nossa alegria. É uma alegria mesmo em meio a todas as adversidades da vida. E que bênção é poder ter essa alegria no nosso
coração. Nada nem ninguém pode roubar essa alegria de nós. Mesmo as decepções, as tristezas, as lutas, nós permaneceremos no Senhor, debaixo das asas desse Deus maravilhoso. Como diz o Salmo 91, mesmo no meio da guerra, e na guerra ali, meus irmãos, é guerra mesmo. 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, é bomba para todo lado, é tiro para todo lado, alguma coisa nos atinge, alguns estilhaços vêm sobre nós, algum machucadinho a gente pode ter, mas uma coisa é certa, eu continuo, eu caminho, porque eu estou protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor. E isso não vai tirar a minha alegria. Como diz o apóstolo Paulo, eu posso sentir desanimado, fraco, abatido, mas eu sei que eu tenho um Deus poderoso, né? E nele eu confio, e nele eu espero. E ele completará a obra que ele começou na minha vida. Queridos, permaneça no Senhor. Se você permanecer, você vai ser grandemente abençoado. Você vai ter vida, você vai dar fruto, você vai ser feliz. Minhas irmãs, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês e o ministério de vocês aqui nesta igreja, na nossa federação, sínodo, enfim, aonde Deus usar a vida de cada uma das irmãs e que estas bênçãos sejam sempre presentes na vida de vocês. Permaneçam no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.